Estamos aqui com Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan, e eu tenho uma pergunta para te fazer que com certeza a gente vem recebendo de quem está começando a olhar para o carro elétrico. Uma preocupação muito grande é a duração da bateria. Então a Nissan hoje dá 8 anos de garantia para essa bateria, e essa bateria tem uma vida útil de aproximadamente 10 anos, é isso? É isso aí. A bateria hoje, ela, mesmo tendo uma garantia de 8 anos, ela tem uma vida bem mais longa do que isso. A durabilidade da bateria, ou o quanto ela consegue manter a carga, a capacidade de reter a carga é bem maior. Exemplo, um celular você liga na tomada, desliga, carrega, descarrega, mesmo ele não chegando ao zero da bateria, são ciclos de carga que ele vai perdendo. Sim. A bateria de um carro elétrico é igual, só que ela tem outra tecnologia, tem outra preparação que ela vai durar muito mais. A gente fez um teste durante 6 anos mais ou menos 6 anos, com um grupo de taxistas que usam o carro de um jeito bem diferente de uma pessoa normal. Sim, Porque eles uso andam intenso. muito mais, é um uso intenso, é um uso agressivo. E eles ligavam na tomada o carro, carregavam com o wallbox o tempo inteiro. Ou seja, a bateria sofria. Imagina um celular assim depois de 6 isso que eu ia anos. falar. Como um celular Ele não com... vai ligar. Depois de 6 anos, esse celular não liga. Sim. Mas o carro, a gente tirou as baterias, deu uma olhada nas baterias, as baterias tinham mais ou menos 80% da capacidade de carga ainda. Depois de 6 anos, com uso agressivo, com uma administração de carga e descarga não normal, ou seja, a bateria ela tem muito mais vida do que a gente acha. Tem até um projeto que estamos trabalhando já faz um tempo, e já tem coisas envolvidas para isso, que é a segunda vida das baterias. E esse projeto, mesmo depois de 10 anos, eu poderia pegar a bateria, vamos fazer uma visualização aqui. Eu pego a bateria, coloco em casa, numa caixinha, ela está conectada a um painel solar e eu vou abastecer essa bateria com energia solar, com célula solar, para quê? Para eletrificar a casa. Sim. Então, essa capacidade de carga é tão grande que você poderia usar isso por outros 10 anos, talvez. Também depende, logicamente, de como você usou antes, né? Sim, Mas sim. que nem o celular. Sim. Mas é só isso. Então, a bateria ela tem uma durabilidade enorme. A gente dá uma garantia porque você não sabe como as pessoas vão administrar essa carga de Sim, descarga. que aí vai de caso a caso, muda o uso da bateria. Isso aí. Então, por isso que a gente tem precauções. Sim. Mas já estamos trabalhando nessa segunda vida das baterias, que é uma coisa para a sociedade. Sim. Você compra um carro, que na verdade é a bateria, é a principal coração do carro. Sim. Você pega isso e poderia colocar na sua casa, com essa segunda vida que a gente chama. Já temos umas estruturas pequenas, não são enormes assim, você pode pensar que é gigante, não. Mas elas são tão eficientes que elas conseguem abastecer a sua casa de energia por um tempo, não um mês. Claro, claro. Também depende de quanta coisa você liga Sim. e puxa a energia dessa bateria, mas é tão simples quanto isso. Agora, a minha dúvida com relação é uma dúvida de mercado. Hoje, para ter um carro desse, hoje você investe R$195 mil. A gente está falando num preço mais ou menos de um carro premium de entrada, né? Comparando com carros a combustão. Daqui a 10 anos, se eu tiver um carro a combustão, eu sei a depreciação de mercado dele. Eu queria saber como vocês estimam para o Leaf, eu sei que é tudo muito novo, mas como vocês estimam para daqui a 10 anos o valor de mercado dele, imaginando que não tenha mais a bateria, e que hoje a gente fala numa bateria, do que a gente estava assistindo na aula, em torno de $8 mil. É isso, né? Quer dizer, daqui a 10 anos, como fica? Quanto vai valer um Leaf? E vamos falar um pouco de mercado de usado também. O que vocês estão projetando lá para frente com relação a isso? Vamos dividir o problema em dois, então. Tem um carro e tem um bem, que é um ativo de você, que ele pode entregar energia para alguma coisa. Sim. Casa, o que for, você escolhe. Então, você tem um carro que tem uma alma, que é essa bateria. Sim. Ele, sem essa bateria, ele não funciona. Então, é uma parte, é uma coisa só. Então, se eu olho somente o carro como carro usado, hoje não temos uma estimativa, porque não tem um parque de carros usados lá fora, não tem uma oferta de carro usado grande, só tem algumas pessoas que compraram algum carro híbrido que estão trocando por um mais novo. Então, não tem como se diz, um balanço no custo realmente ou no que deveria custar esse carro usado. Porque ele está tentando trocar e pronto. Então, ainda estamos por ver como é que vai se desenvolver esse mercado. E a gente tem algumas ideias de como vai ser. Se eu tenho um bem que
depois de 2 anos ou 3, eu falei aí faz pouco de 6 no teste com os taxistas. Sim, sim. Se eu tenho agora um uso normal, você ou eu, usando o carro naturalmente no seu dia a dia, que eu por dia ando 10 quilômetros, no máximo, 20 se for para algum lugar estranho. Então, não estou andando muito por ano. Depois de 2 anos, meu carro vai estar novo. A bateria vai estar, quem sabe, com 95 ou 99 de capacidade de carga. Por quanto eu deveria vender esse carro? É uma boa pergunta. É uma boa Não sabemos. pergunta. Porque ele vai ter nenhum desgaste, ele não usa óleo, não usa filtros, só de ar, mas lógico, sim. pelo ar-condicionado. Mas a bateria está impecável, está nova, ninguém mexeu, ninguém colocou mão, ela está lacrada. Sim. O motor não precisa abrir nem trocar nada. A gente só faz uma revisão simples de pontos para ver que tudo está ok, porque você tem que fazer a revisão. Mas é uma coisa preventiva. Mas se o carro está com 90%, vamos até ser um pouco negativo, 90% depois de 2 anos, que eu duvido que se chegue nesse ponto, o valor do carro vai ser praticamente igual ao que você comprou. Claro, tem os impostos, que ele tem uma Tem a depreciação natural. normal. Uma depreciação natural, que também não é tão natural, porque o bem, o ativo, a posse, tem um valor ainda muito grande. Agora, depois de 10 anos que você me perguntou, esse carro, logicamente, talvez a estrutura esteja um pouco mais desgastada, vai suportar, ela vai aguentar, mas eu tenho uma bateria que talvez tenha 80% da capacidade ainda. Isso eu posso pegar e é o meu ativo. Quem sabe no futuro, não está ainda, mas as baterias sejam que nem em outros produtos eletrônicos, que você troca a bateria e coloca uma nova. A ideia, quando eu te perguntei, é isso. Eu sou uma pessoa, digamos, de uma mentalidade europeia, não brasileira, e quero ficar com o carro 20 anos. Né? E eu comprei o carro. Daqui a 10 anos eu sei que eu vou ter que trocar a bateria. E eu não quero, eu quero ter uma noção de que esse custo não incida em 30% do valor do carro ou 40% do valor do carro. Essa é a minha pergunta. Aí, como que eu devo me comportar, que conta eu devo fazer para ter isso na minha mente? Eu estou te fazendo essa pergunta porque no Salão do Automóvel do ano passado, a gente viu um protótipo, tinha uma marca lá mostrando o carro, e eu cheguei a perguntar isso. E no caso daquela marca, uma bateria nova, depois de 8 anos, estava estimada em valores de hoje de R$40 mil. Um valor muito alto, que as pessoas têm que colocar na conta na hora de fazer essa compra. Não estou tirando nenhum benefício do carro, que eu falei todos e são inúmeros, e eu acho que esse é o nosso caminho. Eu só estou pensando e querendo explicar para quem nos ouve como ele vai aplicar o dinheiro dele e como ele vai conseguir enxergar esse dinheiro lá na frente. Agora, você está assumindo que a gente vai ter que trocar a bateria. Mas o que eu acabei de falar é que ela tem uma segunda vida. Sim. Então você não vai ter que trocar nunca essa bateria, talvez em 20 anos. Duvido alguém ficar com o carro durante 20 anos, porque a tecnologia vai evoluindo, vai ter mais coisas. Quem sabe já seja um carro autônomo, aí vai trocar. Mas o valor da bateria ainda vai ser aqueles 40 mil ou mais, depende, né? Que no Brasil pode ser um pouco mais, talvez, pelos impostos, tudo isso. Mas a bateria não precisa ser trocada, a não ser que ela realmente já não funciona, mas não é porque ela ficou com desgaste, talvez teve algum outro problema de produção, mas aí já não tem a ver com o carro, tem a ver com outras razões. Sim, outros fatores. Mas não é pelo uso, não é por desgaste, não é pela quantidade de cargas de cílios que você fez, porque ela vai durar bastante. Então, quem sabe em 10 anos você não precisa fazer nada. Vai ser o mesmo carro com a mentalidade europeia que você tem, você vai continuar com isso. E não precisa trocar. Mas se você quer uma tecnologia mais avançada, mais atualizada, mais daquele momento, daquela época, talvez você vai ter que trocar o carro porque você gostaria de ter essa tecnologia, mas não porque o carro te obrigou a ter que fazer essa troca. Ou te obrigou para fazer essa troca. Hoje isso acontece, porque os carros a combustão eles têm um desgaste natural. Então, peças com fricção no carro elétrico, não. Não tem atrito, né? Não tem atrito. Uma última pergunta com relação às baterias. Nós estamos numa onda ecológica enorme no mundo. A hora que essa bateria tem que ser descartada, ela apresentou defeito, enfim, algumas terão que ser descartadas. Como é feito esse descarte? Bom, tem planos para isso. Cada fornecedor, uma vez que ele começa a trabalhar com isso, ele já tem um plano de descarte, porque tem testes, logicamente você faz teste, joga fora, mas tem também uma reciclagem de algumas peças dessa bateria. Você não tem que jogar ela 100% fora, você pode usar para outras coisas. E aí vem esse projeto de segunda vida. Uma bateria ela não morre. A bateria ela pode ser revitalizada, você pode usar para várias coisas. Tem exemplos em Estados Unidos, por exemplo, que a gente colocou baterias num estádio gigante
e são baterias de carros que foram de antes, né? Sim, Então, sim. e essa bateria consegue novamente armazenar energia e entregar. Por quantos anos? Mais 10 ou quem sabe quantos mais? Sim. Com outro uso, né? Com outra utilidade. Com outro uso. Eu não duvido que nas nossas casas você vai ter uma bateria desse tipo conectada a um painel solar, que talvez você leva de um lugar a outro. Eu não duvido, porque é tão simples quanto isso. Só que claramente hoje o peso dela está num carro, você para ter ideia são 300 quilos. Não é tão fácil pegar e... Eu diria que para as mulheres, então, menos ainda, né? Mas muitos homens também, estou duvidando. Não está difícil. Mas isso vai chegar a um ponto, ela era mais pesada antigamente. Do mesmo tamanho não tinha a mesma carga que tem hoje. Hoje é quase o dobro. Ou seja... Isso você fala em quantos anos, mais ou menos? 6 anos? 6 anos, mais ou menos, e até menos. 5 talvez. Isso vai melhorando com o tempo. Quanto mais volume a gente tenha de uso, você vai perfeccionando a tecnologia. É uma coisa natural da vida. Então, eu imagino que sempre esse processo de reciclagem vai ser cada vez mais de, talvez, partes. Reconstrução e revitalização da mesma bateria. Com certeza tem partes que são descartáveis ou que vão ser trocadas para uma nova, como acontece em qualquer coisa, né? Tem partes que quebram ou que já não funcionam por um circuito, você troca para uma nova e perfeito. Que nem computador, você troca o processador e ele parece que é outro computador, é novo. Comprei hoje, não, esse comprei há 5 anos, só que troquei muitas peças e ficou bom de novo. Vai ser igual. Tem peças que vão ser descartadas, a quantidade a gente procura com essa segunda vida que seja cada vez menor e já estamos chegando lá. Mas são projetos que são em paralelo à construção. Hoje já o projeto de segunda vida é uma realidade. Ainda não no Brasil, mas vai chegar assim que os carros começam a chegar. E com o passar do tempo a gente vai ter maiores soluções, melhores, mas todos vão ter na indústria para poder reaproveitar o uso dessas baterias, sem não ter que descartar nada talvez. E uma última pergunta, hoje no lançamento, quem é o público-alvo de vocês? Para quem vocês acham que vocês vão vender esse carro? Bom, temos pesquisas que falam sobre qual é o público-alvo. Principalmente tem 3 públicos. O que é preocupado pela ecologia, pela sociedade, porque seja um consumo mais limpo. Tem outros que são mais de praticidade, ou seja, eu ocupo meu tempo, porque eu já não vou mais num posto de gasolina, nunca mais. Com um carro elétrico eu não preciso. Eu vou chegar em casa, se precisar, eu vou conseguir ligar com o meu wallbox, que a gente entrega em sala com um profissional em casa. Talvez em 3 semanas eu tenha que conectá-lo, seria meu caso, eu talvez vou andar um mês. Você anda pouco, né? Eu ando pouco, 10 km é nada, então com a autonomia do carro eu poderia andar quase um mês sem ter que ligar na tomada de volta, ou no wallbox, que é o nosso meio de carregamento mais eficiente. Ou seja, o público varia, mas a maioria deles estão pensando nisso, numa mudança de mentalidade. Qual é a idade deles? A gente viu que principalmente perto dos 40, 45 anos, que estão apostando numa mobilidade diferente, que seja muito mais eficiente e pelo consumo do tempo. Ontem a gente teve algumas outras conversas e me perguntaram uma pergunta bem interessante. As pessoas jovens, você acredita que eles vão querer andar nesse tipo de carro? Eu falei, com certeza. Não sei se ainda está no patamar... Aí é uma questão financeira, né? Logicamente, mas também tem financiamento. Sim. Talvez tudo tenha que mudar. Hoje você financia carro de 2 a 4 anos, talvez, na média. Talvez você tenha que financiar um carro a 6, 8 anos. Ele é um bem, é uma posse. É quase pensando, porque a bateria tem um valor gigante. Então não é que eu troco o carro e pronto, acabou, vou para o outro, não. E por que eu acho que vão ser jovens também? Jovens... Por quê? Porque eles hoje procuram ter mais tempo e ter um uso mais eficiente de coisas, do dinheiro, do investimento, da mobilização, enfim, do tempo, da conexão, da tecnologia. Então, se esse tipo de soluções, talvez não o Leaf, mas outras gerações de carros que vão chegar talvez em poucos anos, menores, de um preço um pouco mais acessível, eles vão querer comprar um carro elétrico porque é um meio de transporte simples, que eu conecto, que nem meu celular, que todos os jovens têm, e quem sabe já a gente não teria que pensar em um carro para uma pessoa. Por que a gente não faz um private sharing? Tem car sharing, que é aquela eu ia falar isso. comunitário, para qualquer um. Não, no prédio
Por que 4 jovens de 20 anos não se juntam, ou 5, e compram um carro, cada um por um dia, e eles carregam de um jeito diferente? Ou eles se programam, tem aplicativos para fazer isso. Então, esse private sharing, para mim, seria uma realidade. É só as pessoas começarem a trabalhar com isso na cabeça, de que tem um uso mais eficiente, de que é muito econômico, e ele gera uma tranquilidade em tempo, eu não preciso reabastecer em qualquer lugar. Overnight, à noite, eu consigo ligar isso e funciona perfeitamente. Ou seja, eu acho que vai ter muita mudança que a gente ainda não conhece. Publicar algo hoje... O comportamento está mudando muito rápido. Tem uma né? ideia... Sim. Que a gente conhece, incluso os que compraram hoje, tem uma distribuição de idade incrível, de todo tipo de idade hoje, os que compraram do salão automóvel até aqui, mas isso vai continuar sendo uma novidade para a gente. Estamos aprendendo junto com os clientes, o que é muito bonito também. Sim. Muito obrigada, Humberto. Pessoal do canal, se inscrevam, entre aqui, se inscrevam, gostaram, deixem o joinha, mandem dúvidas para a gente e a gente vai esclarecendo vocês, ok? Até a próxima. Obrigada.